O programa Negócios à Parte é um oferecimento da Sicredi. Scarf Solutions. Tecnologia só faz sentido quando traz soluções. E é exatamente esse o trabalho da Scarf Solutions, referência em radiocomunicação, redes corporativas e segurança eletrônica. E para falar dessas soluções e de como se tornou líder no segmento, eu recebo hoje o CEO da empresa, André Figueiredo. Seja muito bem-vindo ao Negócios à Parte. Muito obrigado, Bel. Ansioso, né? E aguardando a gente ter esse papo aí, poder falar um pouquinho sobre tudo isso e mais um pouco. Então, permita-me ser redundante, mas eu gosto de começar do começo. Como iniciou a tua relação no empreendedorismo? Então, eu era sócio de uma empresa, já faz alguns anos aí. Em 2001, eu montei a Scarf, né? E foi quando esse sonho começou. Então, já começou a empreender com a Scarf? Eu já comecei a empreender com a Scarf. Era sócio de uma empresa, eu saí dessa sociedade, só que lá eu só fazia a parte comercial. E quando eu saí de lá, eu montei o meu negócio, que se chama Scarf até hoje. A única coisa que eu fiz adaptar foi o Solution, que hoje a gente resolve muita coisa a nível de tecnologia, por isso o Solution. E olha só, você falou que veio do comercial, que a tua experiência na empresa anterior era o comercial. E sabe que eu já vi várias entrevistas de vários CEOs pelo Brasil e eles falam que é um pilar de uma importância. Porque quem está ali no comercial, que está criando relacionamento, que está vendendo, então você considera ali que é um dos principais pilares de uma empresa? Sim, com certeza. Hoje o nosso aqui é quase tudo, porque é onde tudo começa, né? A gente treina o comercial também para ele ser, além de um vendedor, ser um consultor técnico quando ele vai falar sobre um projeto com qualquer tipo de cliente, seja ele Sim. Mineração, indústria ou varejo. Então, esse pilar hoje ele é muito importante para qualquer empresa. E até porque quem não tem argumento não convence, né? Eu sempre falo, time de vendas, eles têm que estar muito preparados com o argumento, a comunicação deles tem que estar muito preparada, porque senão como é que eu te vendo, como é que eu te convenço, como é que eu te falo que eu tenho a solução se eu nem sei falar, seja tecnicamente ou seja de uma forma informal sobre aquilo. André, mas agora apresenta a Scarf Solutions pra gente. Fala do nome, eu sei que tem aí um significado esse nome, e me fala sobretudo o que ela entrega, quais são as soluções. Então, a Scarf já está no mercado há 25 anos, esse ano a gente faz isso daí, né? Essa idade linda, maravilhosa. Bodas de prata. Boda de prata, né? E eu digo sempre o seguinte fato, a gente foi um sonho pensado, não foi muito idealizado, mas o nome foi. Uma bela noite eu queria um nome para a minha empresa. Eu não queria botar rádio alguma coisa ou solução alguma coisa. Eu queria um nome diferente, né? Eu pensava muito, fiz uma oração e dormi. E no meio da noite eu acordei e fiz o nome, fiz o que significava tudo e voltei a dormir de novo. No outro dia, quando eu despertei, vi lá o Scarf e todo o significado dela e coloquei o Scarf até hoje está aí. E então, conta pra gente o significado de Scarf. Scarf significa sucesso comercial de André Ricardo Figueiredo. Então, quando todo mundo, para mim, fala Scarf, isso soa ao universo. Então, eu tenho mais sucesso a cada pronúncia que cada pessoa fala no mundo. Com certeza. Você sabe que eu vi uma vez uma entrevista de um empresário que ele dizia que todas as senhas dele, ele não disse quais eram, evidente, mas ele disse que todas as senhas eram uma forma de jogar para o universo coisas positivas. Então, por exemplo, ele disse, olha, não é essa, mas é mais ou menos assim, sou abundante 0005. E ele falou que ele fazia isso em todas as senhas, que era uma forma de, cada vez que ele ia colocar uma senha de banco, celular, e-mail, ele clamava ali para o universo, jogava um mantra para o universo. É Scarf. Mas eu acredito muito nisso. Eu também. E essa experiência de acordar à noite, ou de fazer uma oração com um pedido, de acordar à noite, ter uma ideia, escrever e no outro dia ver a solução. Isso eu acredito muito, já escutei várias histórias sobre isso, seja para problemas pessoais, profissionais. É impressionante, né? E eu faço muito isso até hoje. E eu tenho muitos resultados com tudo isso daí também. É porque, assim, eu medito muito
Eu vejo muito tudo que eu vou fazer, tudo é criação. Visualiza, né? Visualiza, então eu faço toda uma projeção no meu mundo. E aí depois eu coloco um mapa onde eu vou trabalhar cada situação. Por isso que eu acredito muito em tudo isso daí. Ou seja, é um cara que acredita na física quântica. Com certeza, né? Ali está a minha mentora. Tá certo. Você sabe que eu sou do jornalismo, né? E eu tenho a minha mentoria sobre comunicação. Ela fala sobre isso. Ela une autoconhecimento e física quântica. Justamente por quê? Por que muitas pessoas fazem inúmeros cursos e não conseguem se comunicar? Que eu acredito na comunicação de dentro para fora. Concordo com você. É de dentro para fora. Se você não se visualizar lá, se você não se colocar, não ajustar a tua autoimagem para uma pessoa que se comunica bem, você não vai conseguir. Você vai fazer vários cursos, vai ficar engavetado vários certificados e você não vai conseguir. Isso é o que eu acredito. Somos dois, então. Compartilhe isso daí. Tanto é que tudo que a SCAF hoje está vendendo, está solucionando, vem de toda essa visualização e criação que eu fiz lá atrás. Entendeu? 2022, eu tive um site e eu pedi uma pesquisa a nível nacional e aí eu tive um bom resultado e todo mundo falava sobre tempo. Todo mundo queria tempo no pós-Covid, né? E eu fui buscando por que tempo, pedindo, olhando, pensando e fui analisando. Todo mundo queria ter menos perdas a nível corporativo e fluir mais os seus tipos de processo. E aí foi quando eu disse, acho que precisa de tecnologia nisso daí. E foi quando eu trouxe outros tipos de tecnologia além de rádio, que hoje é o que a gente faz. Hoje a gente é uma empresa multimarcas, a gente não tem marca, a gente não é fiel a uma marca, a gente tem várias marcas. Por quê? Porque quando a gente entra num cliente, a primeira coisa que eu falo aos meus vendedores, ouça. Ouça. Porque tudo que ele vai te falar, com certeza, ali está a resposta do que ele quer. Então, não venda nada, primeiro ouça. Então, a gente fala aqui que a gente bate muito nessa tecla do ouvir, do ouvir, do ouvir, e com esse ouvir, a gente traz todas as respostas a nível de projeto e solução para todos os clientes que a gente tem hoje. Então, essa física quântica que a gente fala, unidos a outros tipos de treinamento e tecnologia, com certeza vai muito ao resultado que a SCAF tem hoje. Sim, e é importante falar que física quântica, gente, ele falando aqui sobre projeção, sobre visualização, é visualizar, e é por isso que está dando resultado, é porque ele visualiza, ele projeta, ele planeja, mas ele, sobretudo, coloca em ação. Porque, afinal de contas, né, nenhum efeito vem se você não produz as causas. Não tem nenhum. Inclusive é bíblico, né? Com você certeza. Planta para poder colher. Senão, não tem como. Muito legal saber disso. Eu quero que você me conte agora. Quando você olha 25 anos, bodas de prata vindo aí, quando você olha para essa trajetória, tem alguma decisão? Eu sei que devem ter tido várias, mas existe alguma decisão marcante que foi a mais difícil? Você teve que tomar? Quando eu tive que transformar a SCAF Rádio na SCAF Solution. Realmente eu tive que tirar muita gente do jogo e trazer outras pessoas para o jogo que hoje jogam um jogo de solução. Eu sempre falo uma coisa, acho que a gente chegou a ser brinco, né, aqui na empresa, igual a gente jogava a Série B, agora a gente está jogando um jogo de Série A. Então as pessoas que nos trouxeram atrás da Série B, para mim foi muito ruim, porque eram gente assim de muitos anos já comigo, mas eu vi que não dava para andar. E eu tive que desligar. Então, para mim, cada saída foi muito ruim, né? A partida de cada colaborador que ajudou a SCAF chegar onde chegou. Mas, assim, hoje, olhando para trás, eu tinha que tomar essa decisão para que a gente pudesse ter esses 25 anos e seguir muito mais do que a gente vai ter. Porque, com certeza, a SCAF não vai parar nesses 25 anos, não. Ela vai ter muito mais. Vocês passaram por um rebrand. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, um rebrand recente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a marca e envolver esse processo. A gente teve isso daí, né, o rebrand, porque a gente precisava ter uma certa imersão, vamos dizer assim. A SCAF era muito vista com rádio, né? E no mundo que a gente estava, a gente não conseguia avançar só de rádio. E aí eu pedi todo esse estudo e hoje a gente está visto com
com uma nova logo, com uma nova marca, sendo vista de uma outra visão. E aí eu tive que eu mesmo, André, tive que fazer treinamentos, estudo, mudar a roupagem da empresa, mudar a minha roupagem, mudar conexões, muita coisa a gente teve que fazer para chegar nos resultados que nós obtivemos em 2025. Foi um ano muito, muito bom para a gente. Perfeito, porque até ali era só a rádio comunicação forte, então as pessoas tinham uma percepção. Então o rebrand se fez necessário para mudar essa percepção, para que vissem agora como soluções, né? Com tudo o que agrega além da rádio comunicação. Sim. Então por isso ele se fez necessário. Muito bom. Você mencionou em algumas entrevistas que eu vi sua sobre planos de expansão, e eu queria saber por que Brasília e Maranhão? Então, ano passado eu fiz uma reunião com 2 marcas nível Brasil, nível mundo e Brasil. E eles me apontaram algumas regiões que estavam carentes de soluções integralizadoras, porque hoje a gente integraliza várias marcas. Maranhão está abandonado e Brasília também. E eu estudei os 2 estados e vi que daria para a gente fazer isso daí. Esse semestre nós já abrimos a filial Maranhão e no próximo semestre nós já estamos pretendendo abrir a filial em Brasília. Porém, já estamos com alguma coisa já em Brasília, estudando, vendo algumas coisas já, mas essas 2 capitais, elas estão sendo muito, muito interessantes. Brasília é onde tudo acontece, né? A gente sabe que, enfim, tudo... E o que acontecia que não tinha? Por que você está precisando fomentar esse mercado? Por que você acha que as pessoas não tinham olhado para isso ainda? É porque não tinha empresa de solução lá, que integrasse tudo. Imagina você tem um celular hoje aqui, correto? Você deve ter aplicativo de foto, você deve ter aplicativo de banco, e deve ter algum jogo aí que você joga ou brinca alguma coisa. Então, tudo que tu precisas hoje, você está no celular. Certo. Se eu te perguntar qual foi a última vez que você foi num banco, você saberia me responder? Nossa, não. Pois é. Entendeu? Qual foi a última vez que tu pegou uma máquina fotográfica? Você não sabe. Não. Então todo mundo quer tudo em um. Então é justamente que a gente viu isso daí. A gente estudou todo São Luís e vimos que não tinha essas empresas lá. Por isso a gente montou uma filial e hoje eu acredito que a gente começou a operação lá, Bel, em abril, março para abril. Nós já estamos com uma boa fatia do mercado local, voltado ao que nós estamos propondo a resolver, entendeu? Então, assim, estava carente e a gente já está avançando e a gente só tem um vendedor e um técnico lá operando. E estão suprindo toda a necessidade porque o mercado precisa, porque todo o apoio vai daqui para lá. A gente apoia lá a filial. Brasília não é diferente. Falta é carente de solução. Porque se você pede uma empresa de rádio, tem. Uma empresa de câmera, tem. Uma empresa... Só não está integrado, né? Não está integrado. Então, é isso que a gente faz, a integralização das coisas. A gente faz isso daí. A gente teve na FIPA agora, há 2 semanas atrás, várias empresas de mineração, várias indústrias, sabe, foram lá no nosso stand e disse assim, vocês são de Belém? Eu disse, somos. A gente não acredita que tem uma empresa dessa aqui em Belém. Sim, temos. E a gente já teve várias reuniões, inclusive, onde eu estava em Barcarena fazendo várias reuniões com várias indústrias lá de perto. E o pessoal não acredita. A gente vai resolver muita coisa que eles vão buscar em São Paulo. Aí, para você ter ideia, vou te contar um fato. Uma das empresas falou assim, cara, só para trazer um técnico de São Paulo para cá, para Barcarena, eu tenho que pagar avião, hospedagem, translado e mais R$22 mil de ticket para o cara vir para cá. Eu digo, agora não precisa não, a SCAP está aqui com você. Perfeito. Sabes que eu senti muito carência de mercado no sul do Pará. É impressionante o quanto o sul do Pará busca realmente fora soluções que ele precisa para diversas áreas. E você olha e fala assim, nossa, Belém, né? Daqui, do lado e tudo, mas E conversei com vários empresários lá e eles falam, Bel, como é difícil encontrar Belém alguém que queira vir. É só dizer agora que agora tem. A gente está olhando... Canaã dos Carajás, eu vi isso.
Quem tem que Caminho dos Carajás, eu vi. Nós estamos olhando algumas coisas que também a gente já está vendo em relação a feiras e eventos que tem para aquela região, olhando Santarém e olhando Altamira. Vai ter alguns eventos no segundo semestre, das quais a SCAF vai estar lá para apresentar nossas soluções e, quem sabe, trazer novas empresas para dentro, aqui para dentro, entendeu? Com Legal. soluções. Pará é enorme, né, André? Pará é enorme. Aí não tem porquê. Vamos fomentar com quem está aqui, né? Com certeza, gerando né? emprego aqui, movimentando a economia. Então, eu acredito muito nisso. Falando em emprego, a gente fechou o ano de 2025, nós tínhamos acho que umas 15 pessoas. Hoje o quadro já está com 30 pessoas. Praticamente a gente dobrou em 6 meses de operação em 2026. Dobrou, né? Praticamente. André, vocês atendem muitos clientes de nome, Sim. de porte grande. Eu queria saber do André mesmo, até porque a gente sabe que muitos empresários, empreendedores assistem a gente. Como tu crias esse relacionamento? Qual é o segredo do teu network? Porque a gente sabe que venda é também sobre relacionamento. Venda é relacionamento. Sim. Então, como é que você faz isso? Eu me conecto com pessoas como vocês. Né? A gente, 2024, 2022, a gente estudou muito o mercado tecnicamente. Mas eu disse, eu preciso aparecer para o mercado. E aí a gente começou a estudar, nível Brasil, quem estava fazendo isso daí. E a gente viu muitos exemplos de os donos estarem aparecendo. E aí eu comecei a fazer isso daí. Em 2024, eu olhei, na época, Belém Negócio, que era do Rodrigo, né, que hoje é expert, me aproximei do Rodrigo e aí eu comecei a desenvolver alguma coisa junto com ele. Né? Me conectei com outros empresários e hoje eu tenho outras coisas também faço. Eu sou sócio lá da CP, sou diretor da UC, eu sou diretor do Norte Nordeste da própria associação da Airbras, que é uma empresa de rádio, é uma associação de rádio, então eu que comando essa área aqui, Norte Nordeste, entre outras situações também em Brasília. Tem uma associação chamada Anshan, que eu também sou sócio lá, e de vez em quando eu estou lá me conectando com pessoas. E aí eu começo a fazer toda essa ramificação. Né? Então, hoje, a minha lida aqui na SCAF é mais conexões do que muito está aqui dentro. Então, muita coisa que a gente já planejou, hoje tem outras pessoas que fazem a execução. Eu só fico em contato. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava numa conexão julho em Salinas. Vai ter coisa boa, viu? Olha! Vai ter coisa boa. Dá para dar um spoiler pra gente? Não sei se eu posso. Mas vai ter uma coisa chamada Casatec em Salinas, lá no fim da praia. Já deu um spoiler, gente. Vai ser Depois, muito nos bastidores legal. eu pego um pouco mais de informação com ele. Mas é legal para a gente divulgar, né, o que vai acontecer. Vamos ter passeio de helicóptero também, viu? E tudo conectado. Vai ser um julho. Legal, André. Vai ser um julho diferente, Salinas. Que bom, né? E olha, muito bacana você falar sobre essa questão dos donos aparecerem. Eu sei que é uma coisa que todo tempo a gente tá se falando aí na internet, e tem que se falar mesmo, porque gera mais confiabilidade, gera mais credibilidade, porque as pessoas querem ver hoje o rosto por trás das marcas, não tem jeito. Como tu lida com isso dentro do ambiente digital, das redes sociais? Eu ainda sofro um pouco, vou te mentir, né? Eu faço todo um trabalho, né? Eu tenho uma assessoria que me ajuda com tudo isso daí, treinamento, fala, postura, roupa, como gravar. Mas está lá fazendo, né? Eu estou fazendo, mas eu te confesso que ainda tenho um pouco de nervosismo, mas eu estou bem melhor do que em 2024, quando eu comecei toda essa trajetória de aparecer para as câmeras, de dar entrevista, de conversar, de falar em público. Hoje eu estou bem melhor. Mas assim, isso que você falou é uma coisa muito séria. O dono precisa aparecer. Sim. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Então não tem como hoje a gente fugir disso daí. Se o dono que não aparece para mostrar o seu produto e a sua empresa, com certeza está perdendo mercado. E eu vou te falar, até para receber feedbacks, sejam eles positivos ou não, tá? Porque a rede social hoje, ela também virou um ambiente
onde quando um cliente está insatisfeito, muitas vezes ele já procura ali, deixa eu ver quem é o dono dessa empresa, ele já aciona ali, e às vezes você fica sabendo de coisas, e eu já vi exemplos disso, você fica sabendo de coisas que não iriam chegar a ti se não Concordo. fosse a rede social, esse espaço ali que democratizou o acesso que a gente tem aos CEOs, o acesso à informação, né? Então isso daí é muito importante. E é muito bom mesmo. Analisando o mercado, como a Scarpe se posiciona diante dos concorrentes? Boa pergunta, Bel. Boa pergunta. A gente nichou o nosso mercado pelo ticket. O nosso ticket é um ticket alto. Ele não é um ticket médio nem baixo. Alto mesmo. Então a gente atende pessoas de alto padrão, empresas também de alto padrão. A gente não atende qualquer chamado que queira uma solução que a gente vai ver que outra empresa pode estar atendendo. Então hoje a gente atende mineração, indústria, varejo, varejo que eu digo shoppings, grande rede de supermercados locais e também do norte do Brasil. Então é nesse nicho que a gente mira. A gente não atende qualquer pedido, a gente não vende um rádio ou 2 rádios, a gente não se preocupa muito com isso daí. A gente se preocupa com um ticket mais alto. Você nichou, né? Nichamos porque existe uma fala de um cara chamado Walt Disney que ele diz o seguinte fato: o impossível existe e é lá que eu quero estar. Então, se a gente tiver nos níveis mais altos, resolvendo os problemas mais alto, a gente não se preocupa muito com a concorrência, porque elas não vão estar lá. E foi aquilo que eu te falei. 2022, a gente viu o mundo de uma outra forma tecnicamente. 2024, a gente olhou o mundo digital e comercial. Então, a nossa mudança foi bem gradativa para chegar nos tickets que a gente tem hoje. Um dos tickets que a gente tem hoje, eu vou te falar, é de Mateus. A gente tem praticamente todo o norte, a gente atende ele aqui e parte do Nordeste. É tudo do Grupo Scarpe. Então aproveita que você falou sobre isso e conta pra gente, para ficar um pouquinho mais claro, inclusive para quem não sabe, na prática, quais são essas soluções que a Scarpe oferece, além dos rádios. Eu sei que tem uma questão que você falou do rastreamento de caminhões, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, aqui são os rádios, esses dois aqui são rádios comum ou rádios DMR, esse aqui, é o rádio mesmo aqui, que eles se falam aqui a 2 quilômetros ou 3. Então, para ele ser um rádio de maior extensão, eu tenho que botar um equipamento chamado repetidora. E a infra começa a ficar mais cara. Esses rádios aqui são rádios que são usados em petrolíficas, são rádios anti-explosivo. Então, por isso que eles têm que ser azul, devido a Inmetro, Anatel e outras coisas assim. Aí, também, para eu aumentar o meu raio, eu tenho que ter uma infra. E aí foi quando a gente pesquisou no mercado e achamos o POC, que é rádio via celular. Ou seja, aonde eu tiver um sinal de celular, eu consigo falar em qualquer local do mundo com qualquer pessoa que esteja dentro do grupo, né? E essa é a nossa parte que a gente tem de câmeras, de CFTV e isso aqui. O rádio móvel é um outro POC que a gente tem e eu consigo colocar ele dentro de um carro e lá dentro deste carro a gente coloca uma Starlink. Conecto, coloco várias câmeras. Foi uma solução até que a gente usou junto à DVB, até fazer um patrocínio. E aí eu consigo ter conexão, por exemplo, se você for daqui para Marabá, você vai ter conectividade, você vai ter voz, você vai ter imagem, você vai ter dados. Então você não perde a conexão o tempo inteiro. Então a gente consegue te rastrear. A gente tem uma empresa de transporte que faz Belém, Marabá, Paraupebas. Então a gente faz toda uma programação de parada, onde ele para, onde ele abastece, onde ele dorme, onde ele almoça. Se parar um lugar que não é aquele, vocês já sabem que tem alguma coisa estranha, né? E aí a gente tem como abrir a câmera que fica dentro do carro para ver o que está acontecendo, sem mesmo o motorista saber que a gente está fazendo isso daí, entendeu? A mesma coisa a gente faz atrás,
E também fora do caminhão existe toda uma telemetria. Então esse carro vai totalmente vigiado, monitorado. Daqui para qualquer local do Brasil a gente faz isso. Perfeito. André, antes da gente ir para o intervalo, aproveitando o gancho do que você apresentou aqui para a gente, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe que as pessoas imaginam que quem lida com tecnologia está sempre à frente, porque trabalha com tecnologia. Só que eu já entrevistei várias pessoas que trabalham com isso e elas falam que o grande desafio é também como se manter atualizado. A tecnologia é tudo muito rápido, muda tudo muito rápido. Então é como se manter atualizado diante dessas mudanças. Como não deixar que a tua empresa fique ultrapassada, porque você oferece tecnologia. Sim. Então eu não posso te olhar, somente em especial você que trabalha com high ticket, né? Não posso olhar e falar, nossa, é ultrapassado. Não, então você tem que estar sempre ali acompanhando e a tecnologia ela vai de uma forma muito rápida, ela muda tudo Sim. muito rápido. Então, como é que você faz? Quais são os seus... como é que você lida com essa rapidez da tecnologia, sobretudo para não se tornar uma empresa ultrapassada? Eu tenho 3 níveis aqui na empresa, para 3 níveis de soluções. Eu tenho o nível 1, que são os técnicos mesmo que fazem as instalações. Aí depois eu já subo um pouco o nível 2, que são os técnicos que já entendem mais das soluções que a gente vai estar aplicando, e o nível 3, que são a minha parte de engenharia. Então, só de engenheiro aqui dentro a gente tem 3. E também a gente tem um coronel hoje da polícia trabalhando para a gente, aposentado, que faz todo o desenho da nossa área de segurança, pré-atendimento e pós-atendimento também, que por sinal, nós estamos aqui dando essa entrevista, batendo esse papo. Tem 2, tá tendo uma feira de segurança eletrônica em São Paulo que termina amanhã. Eu não precisei estar lá. Quem está lá é um engenheiro nosso, mais um coronel nosso. Vendo toda a tecnologia que está lá, ele traz todo esse produto e aí a gente coloca o quê? Treinamento. Então a minha equipe ela é totalmente treinada. Todo mês a gente recebe de 1 a 3 treinamentos de produtos e de soluções novas que saem no mercado. Então a gente não para de estudar, é algo que busca, é meta dos técnicos, eles têm que bater essa meta, a ticket, até para receber um plus de algumas coisas que a gente tem interna de bonificação, que a gente internamente. Então precisamos sempre estar atento a tudo que sai, principalmente no nosso setor. Perfeito. Agora a gente vai para um breve intervalo e eu queria contar para vocês que o André hoje aqui, nem sei se ele está sabendo, mas ele está encerrando a primeira temporada do Negócios à Parte. Foram com esse episódio 12 episódios, eu convido vocês a assistirem, canal da Expert News no YouTube, todas as entrevistas estão lá. Fizemos com a Lírio Gonçalves, presidente da Beneficente Portuguesa, fizemos com o Thiago Castanho, empresário e chefe de cozinha. Saulo abriu a primeira temporada do Negócios à Parte, Edivaldo, fizemos com o CEO da Serpa. Nossa, tem muita coisa legal para vocês assistirem. São 12 episódios, contando com esse do André, disponíveis no canal da Expert no YouTube. Não perde, acessa lá. Aproveita para seguir a gente também no Instagram, @expertnews, a gente volta já já. Fazer o melhor hambúrguer do bairro, esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens, esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes, esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta com André Figueiredo, CEO da Scarf Solutions. Eu queria saber dele, essa empresa que tem mais de 20 anos de história, já faz você pensar em legado? O que você quer deixar aí? Faz. Faz, e a gente está preparando já a sucessão, né? Algo que já está olhando. Eu tenho uma filha de 31 e um filho de 26, e um de 8. Então, os 2 que estão muito olhando as coisas é o de 26 e é de 31. Eles atuam na empresa? Atuam hoje, estão vindo aqui, entendem muita coisa. Ainda está em preparação, porque não dá para tu
você soltar de uma vez. Você tem que preparar essa sucessão. Porque, assim, empresário, hoje, eu penso que ele é muita coisa. Tem momento que eu falo com o jurídico, tem momento que eu falo lá na contabilidade, tem momento que eu falo com a engenharia, tem momento que eu falo no comercial. Então, a gente precisa entender um pouco de cada coisa. Você tem que ter especialista nas áreas para te dar sempre o melhor conselho. Mas eu entendo um pouco de cada situação, mesmo porque eu estudei um pouco de cada situação para colocar a Scarf onde está hoje. Então, essa sucessão ela tem que ser trabalhada e os meninos precisam estudar muito e entender o mercado. Eu digo sempre a eles uma coisa, você não tem que ser o melhor vendedor, você não tem que ser o melhor técnico em rádio, você não precisa ser o melhor cara de solução. Você tem que saber conversar, você tem que saber ouvir, você tem que saber entender, você tem que saber levar a empresa mais adiante. E isso precisa de maturação. Perfeito. André, se você pudesse dar um recado para o André lá de trás, o André de 25 anos atrás, o que você diria? O sonho está vendo realidade. O sonho está se construindo ainda mais, sabe? Eu nunca pensei assim. Eu imaginava, eu visualizava, eu queria e trabalhei, mas assim foi além da sua expectativa. Foi. Viver isso tudo, Bel, para mim assim, está sendo um sonho. Ano passado assim foi um sonho muito. Quando eu vivi tudo que eu vivi ano passado, 2025 assim, para mim foi um ano assim de muita realização. Provavelmente você deve trabalhar muito bem dentro de você, merecimento, senão não estaria acontecendo. Trabalho. Isso eu trabalho muito. E merecer o show da Mariah Carey, o Global Citizen e a COP30, e fora alguns prêmios que eu recebi por tudo isso daí que eu fiz, realmente foi um ano muito bom. E quando eu fechei, assim, 31 do 12 desse ano que passou, assim, eu sei lá. Quando olhou para o ano, eu agradeci muito sentiu missão cumprida, né? Eu agradeci muito a Deus, eu me ajoelhei, assim, agradeci muito porque Deus me dá essa nova chance de estar aqui, de estar fazendo isso tudo acontecer. Para mim é muito... Eu não tenho palavras de dizer para aquele André quando começou. Porque quando eu comecei a empresa, eu só sabia vender. Eu não sabia mais nada, eu não sabia administrar absolutamente nada. Eu encontrei o Rubinho do Sebrae um dia desse, lá na DVB, eu falei, Rubinho, quando eu montei a Scarf, eu tive que fazer muitos cursos no Sebrae. Todas as noites eu ia para o Sebrae estudar, e depois eu repetia os cursos que eu já tinha feito, depois eu ia ler livro. Então eu busquei muita coisa, muito mesmo em treinamento fora daqui de Belém. Eu fiz muitos cursos, né? Fiz curso com o Javier, fiz curso com o Paulo Vieira, então eu busquei muito isso daí para chegar onde a gente está hoje. Eu consigo enxergar o quê? Que você produziu as causas, você produz as causas ainda todos os dias, é por isso que você está tendo todo esse efeito, e uma coisa que você terminou o ano fazendo é um sentimento que eu super acredito que faz, inclusive, com que você consiga mais portas abertas, que é o sentimento da gratidão. Então é por isso que você está onde você está. Tem algum conselho que você recebeu ao longo da vida que você ainda lembra e fala assim, nossa, aquilo foi muito importante para mim? Palavra do meu pai. Acho que quando eu montei a empresa eu tive um problema logo no começo de uma entrega, né? Eu ia ter um prejuízo numa entrega e eu fui conversar com meu pai e expliquei para ele que o que estava acontecendo. Ele falou assim, honre a sua palavra, mesmo tendo prejuízo, honre a sua palavra. E hoje é algo que a gente fala aqui dentro. Mesmo tendo prejuízo, a gente entrega, mesmo não tendo o lucro que a gente quer, a gente entrega a solução e a gente entrega até muito mais do que a gente promete hoje. Então, acho que palavra é algo que eu ainda levo a muito a sério. Legal. É algo que eu... Foi um conselho importante, válido, que você levou, trouxe para a tua vida, Sim. né? E eu falo isso muito para os meus filhos. Legal. Acho que você... Tem que passar, né? O que é importante, tem que passar. Isso sim. Se você falou e prometeu, vá lá e compra. Mesmo que vá lhe doer, vá lá e compra. Senão a tua palavra cai por terra. Isso é algo que a gente não pode perder nunca, é a palavra. E pegando o teu gancho de gratidão,
Todos os dias eu sou grato. Todos os dias da minha vida eu sou grato. Inclusive com as coisas ruins que me acontecem. Eu agradeço porque eu acho que serve para eu poder olhar por que aquela coisa ruim aconteceu. E eu faço toda uma análise em cima para que eu não repita aquilo e faça coisa diferente mais lá na frente. Com certeza eu conserto e vem coisas 2, 3 vezes melhores. E quando você olha para a tua empresa hoje, aproveitando para contar para vocês que essa gravação está sendo dentro da sede da Scarf Solutions, que lugar bonito, onde fomos recebidos com muito carinho pelo André, pela esposa dele que está ali assistindo atrás dos bastidores, pelo Augustinho que também se faz presente, colaborador aqui da empresa e recebeu a nossa equipe aqui da Inovar Produtora com muito carinho. Estamos aqui na Scarf Solutions. Eu queria te perguntar isso. Quando você olha para a tua empresa, o que mais te orgulha? Eu sou o caçula de 8 filhos, né? Eu não tive pai que foi empresário, eu não tive um parente empresário. Não tenho. Né? Então, a construção do André foi ver exemplos de vida. E principalmente eu mirava muito no meu pai e na minha mãe. A minha mãe que cuidou dos 8 filhos, enquanto meu pai trazia o sustento para dentro de casa. E uma das coisas que mais me orgulha hoje é dizer assim, que eu consigo algo. E ter um time que eu tenho hoje trabalhando, não só para que tudo aconteça, eu não digo que ninguém faz isso por mim, né? O CNPJ ele é feito de vários CPF. Para que a Scarf esteja de pé hoje, amanhã, vários CPFs estarão aqui dentro. Uhum. Então, o que me orgulha é as pessoas não saírem da sua casa só por um salário, e sim sair por acreditar que a Scarf é um projeto. E é um projeto de vida. Inclusive, pessoas aqui dentro eu ajudei a se formarem. Pessoas aqui dentro compraram casa, carro, se casaram, construíram família. Eu tenho gente aqui de 15 anos, de 17 anos, de 12 anos comigo aqui acreditando no projeto Scarf. Então, eu digo sempre, a Scarf ela pode ser a porta de entrada do teu filho para trabalhar aqui dentro, ou da tua filha, é algo que eu sempre falo aqui dentro. Então, esse é meu orgulho, de ver isso tudo funcionando e acreditando no projeto de São Luís, acreditando no projeto lá de Brasília e ver que ela está tomando essa expansão. E a Scarf ainda só está começando, né? Ela só está começando. Com tanto brilho nos olhos, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu queria te perguntar, aproveitar que eu estou tomando esse café delicioso, se você pudesse tomar o café com alguém, pudesse escolher qualquer pessoa do mundo, tá valendo qualquer pessoa do mundo, com quem seria e do que você gostaria de conversar? Ai, com quem seria? Acho que com meu pai. Sabe, acho que quando eu falo nele, assim, eu fico muito emocionado. Acho que ele foi o meu maior exemplo, assim, de vida, e muita coisa que eu faço hoje foi que eu vi ele fazendo. Meu pai nunca temeu o trabalho, nunca temeu acordar cedo e nunca temeu trazer o sustento para dentro de casa. Por isso que 8 filhos, estamos grandes, todo mundo aí, alguns vivos ainda, né? 2 já se foram, mas todos grandes e todos se autossustentando. Então a gente aprendeu muito com ele. Então hoje, se eu pudesse, com certeza, é um cara que me trouxe muito orgulho, me traz orgulho de ser filho dele. Filho de Marajoara, né? Eu digo sempre isso. Meu pai era do Marajó, veio para cá, construiu a vida dele, criou 8 filhos e cá estou. Então esse era o cara que eu queria um dia poder tomar esse café de novo e dizer assim, pô, obrigado, meu velho. Obrigado mesmo. Que bacana. André, a gente tem uma pergunta que a gente sempre costuma finalizar o Negócios à Parte. E eu queria que você respondesse para a gente. Negócios à parte, deixando ali os negócios à parte, do que você não abre mão em nome do sucesso? Eu não abro mão da minha família. Eu não abro mão hoje do meu tempo de qualidade. Acho que família hoje é o meu esteio. Minha mulher, meus filhos, meu neto. Então hoje, o tempo que eu posso passar perto deles e perto de amigos, eu não abro mão, sabe? Eu quero passar.
Tanto que hoje a gente está por um período dessa escala 6x1. A SCAF, desde quando eu abri, Bel, desde quando abri ela, a gente nunca trabalhou sábado e domingo, se não for preciso. Então a gente comprime o sábado durante a semana. A gente trabalha as 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, porque eu sempre digo, vá cuidar da sua família, vá cuidar do seu esposo, da sua mulher, do seu filho. Você tem sábado e domingo, você já faz muito por essa empresa. Então, todo sábado, todo domingo, eu faço questão de reunir os meus filhos, a minha esposa, numa mesa para a gente almoçar e conversar sobre a vida e sobre o futuro. Legal. André, muito obrigada pelo teu compartilhar. Que história linda de vida, de jornada com a SCAF. Eu, como paraense, fico muito orgulhosa de ter um paraense com todo esse brilho nos olhos quando fala da empresa, gerando emprego, movimentando a economia, trazendo solução, tecnologia. Então, em nome do Negócios à Parte, desejo vida longa para a SCAF e te agradeço por ter concedido essa entrevista, que nos recebido aqui na sede da SCAF com todo carinho. Eu agradeço a você por esse tempo, por essa conversa, né? Agradeço também ao Rodrigo, que é um grande amigo, né? Hoje é um cara que eu ouço muito, converso muito com ele, tenho até ele como um mentor meu, né? Enfim, eu fico muito feliz, muito grato por todo esse momento e obrigado pelo teu tempo, pelo teu espaço. E para você que nos acompanhou, olha que jeito brilhante que estamos encerrando a primeira temporada do Negócios à Parte, com a entrevista, conhecendo um pouco mais da jornada do André Figueiredo, CEO da SCAF Solutions, essa empresa que está aí há mais de 20 anos no mercado, e agora a gente sabe, inclusive, o porquê, né, dessa trajetória tão bonita, tão importante, sobretudo para o Pará, que muito nos orgulha. E eu queria aproveitar para te convidar para acessar o canal da Expert News no YouTube. Vai lá, confere a primeira temporada, são 12 episódios com empresários de segmentos diversos que vocês podem aprender muito, está recheados de insights. E o mais legal também, a gente vê o mercado, como ele se movimenta em áreas diversas. Então, aproveita, assiste lá, compartilha, envia para os seus amigos empreendedores e empresários. Segue também a gente no Instagram, @expertnews. E logo mais a gente volta cheio de novidades para a segunda temporada. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa primeira temporada. Muito obrigada e até a próxima.